Olá, minhas amadas! Bem-vindas à nossa explanação de número 28. Vamos falar hoje sobre Marcos, capítulo 16. Fazer um fechamento aí de Marcos e, se der tempo, uma abertura para falarmos sobre quem foi Lucas, né? Que é o próximo capítulo e tal. Bora então comigo? Olá, minhas amadas, vamos lá então, né? Quem diria, nós estamos terminando Marcos. Marcos, então, capítulo 16. Eu vou ler ele inteiro, viu, gente? A gente viu isso parecido em Mateus 28. Mas não tudo igual, porque lá em Mateus ele fala mais coisas, né? Fala dos guardas, fala de outras coisas. Marcos é sempre mais sucinto, né? Então vamos lá. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Essa voz, né, gente, da gripe. Eu não gravei antes, eu tô gravando hoje mesmo, dia 11. Eu não gravei antes porque eu tava bem pior ainda da gripe, ia ficar muito ruim o áudio, as coisas, né? Aí hoje ainda tá saindo a voz, vamos ver se vocês conseguem entender direitinho. Mas vamos lá. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu, noutra forma, a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Gente. Enquanto a gente vai conversando, eu vou botar a minha página da oração
que eu deixei separada, porque tem que pôr na minha... que eu gosto de botar aqui, né? Na minha abinha de orações, né? Orações. E aí eu boto a lista de chamada aqui atrás. Esse mês eu nem botei a chamada ainda. E aí, então, eu resolvi esperar para fazer com vocês aqui. Vou colar nessa página mais durinha aqui. Acho que é melhor. Mas então... vou ter que cortar, eu acho, em cima. Pra saber onde colar, né? Vamos lá, enquanto eu faço, vamos conversando. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a todas nós, tá? Vocês todas e eu também. Sabe por que eu também? Porque a gente vê por aí, né, muitas pessoas que começam projetos, né, e param. Então, eu sou muito feliz de ter vocês aqui comigo. E sou mais feliz ainda porque Deus, no caso, me dá forças e ânimo. Eita, bagunça. Pra continuar, sabe? Tipo, é um orgulho de alegria, né? Não aquele orgulho de vaidade, de maldade, né? Eu sinto um orgulho de mim mesma e de vocês todas por estarem aqui comigo, né? Por não desistirem, e por me auxiliarem também para que eu não desista, para que eu continue a fazer o meu trabalho, sabe? É muito importante para mim eu estar aqui fazendo o meu trabalho e não faria sentido algum eu fazer o meu trabalho sem vocês, né? Tipo, não faz sentido. Não faz sentido eu tá falando aqui sem ter ninguém junto comigo, né? Então, eu queria agradecer muito vocês e parabenizar por não desistirem, por estarem aqui comigo, sabe? Isso não é qualquer um que consegue fazer. Eu queria realmente parabenizar todas vocês. Então, a gente terminou Marcos, né, hoje. Que nem eu estava falando, no relato de Mateus, dessa parte final, ele fala mais coisa, fala dos guardas, né? Fala que os guardas levaram essa informação lá pros superiores, né? E fala de outras coisas, mas aqui Marcos é mais sucinto. E o que mais me chama a atenção é o quanto ele aqui reiterou que não creram, né? Tipo assim, primeiro as mulheres, né, que estavam indo lá, as 3, não falaram nada para ninguém. Eu achei assim, tipo, poxa, mas se você acreditava em Jesus, você no mínimo tinha que ir lá e dizer para os apóstolos, né, o que o anjo tinha pedido. Eita, acho que eu errei. Não, tá certo. Tá certo, é assim mesmo. E elas não foram, né? Aí depois Jesus apareceu para 2 deles, os que para quem ele apareceu acreditaram, mas para quem eles falaram não acreditaram, né? Então realmente assim, essa incredulidade, ela nos acompanha em todos esses séculos, né? Todos esses anos, desde a partida de Jesus. Infelizmente, né, a gente tem aquele probleminha de só acreditar vendo. Mas eu penso que nós que estamos aqui no projeto, a gente já tem um passinho a mais nisso, né? Aquele passinho de que não precisa eu ver para acreditar. Porque a gente está estudando, a gente está se esforçando, né? Então, eu acho que a gente já tá, tipo, um passinho, digamos assim, pra frente. Só um minutinho, eu vou ter que dar uma pausa que tem um barulho ali fora. Deixa eu ver se é o vizinho chamando, só um pouquinho. Rapidinho, voltei.
Não sei se vocês escutam aí, mas é o vizinho que tá com visita lá. Aí eles estão falando bem alto. E parecia que tinha um chamado, mas na verdade é festa mesmo. Não sei se vocês escutarem alguma coisa, me perdoem, porque é aquela coisa, né? Vida real. Não tem como a gente ficar esperando condições 100% perfeitas para fazer, senão a gente não faz, né? Então, me chama muita atenção essa questão de... Eita, o que eu derrubei aqui? Essa questão, né, da incredulidade, que eu tava falando, né? E eu queria até parabenizar vocês todas, porque é um mal que existe até hoje, né? A pessoa só acreditar vendo. E a gente geralmente faz isso também quando tá julgando, né? Quando tá... Ai, meu Deus, que bagunça. Se vocês vissem as minhas gavetas da bagunça. A gente tem um pequeno defeito, a gente, ser humano, né? De que fica fazendo isso sempre, né? A gente só acredita vendo, a gente fala isso. Então, quando tem alguém que precisaria melhorar alguma coisa, né? A gente fala assim, eu só acredito vendo, porque até hoje nunca melhorou, por que agora vai melhorar, né? E é uma das coisas que a gente mais faz, né? Errado é esse pré-julgamento, né? Essa coisa determinística, não existe nada determinístico. Claro que mudar não é fácil e nem todo mundo consegue, né? Tem que querer muito para a pessoa mudar. Mas a mudança, ela existe, se a pessoa realmente quer, né? Olha, eu apanhando de novo da cola. Não foi. Então, não tem como você dizer, é pré-determinado que eu corra tal coisa. Não. Só vai acontecer se você, né, permitir. Se você não fizer a parte que veio para fazer, né? Digamos assim. Então, eu fico... por isso que eu sempre falo, eu fico pensando, né? Tipo, os 12 discípulos, né? Eu sei que eles eram humanos, mas eles conviveram com Jesus. Eles viram os milagres, as coisas que ele fez, sabe? Os milagres, as curas. Eu fico me perguntando se eles que conviveram com Jesus e viram tudo que as maravilhas que Jesus fez e ouviu da boca dele mesmo, eram tão incrédulos assim, eu não... Pensa a gente, né? Por isso que a gente precisa vigiar muito mais a nossa mente, né? A nossa cabeça. Vocês viram que eu fiz várias frases de renovação e recomeço nesse arquivo de agosto? Não sei por que me deu essa inspiração, mas eu gostei. Que a gente se reinventa sempre, né? Se a gente permitir, porque tem gente que não se permite, né? E nesse tipo de estudo que a gente faz aqui, a gente também se reinventa, né? Ninguém se renova sem recomeçar. Então ele falou, né, para os discípulos: vão e preguem o evangelho, né? Para todos, sem distinção, né? Quando ele disse isso, não é a religião, né? Não é preguem uma religião. É preguem o evangelho, ensinem o que Jesus ensinou. Tragam as pessoas para Jesus. Mas não é uma religião específica, né? Que Jesus estava falando. E sim o evangelho mesmo, o ser cristão, né? Eu sempre lembro do livro que eu quero escrever que chama
que chamaria, né? Religião cristão. Não faz sentido, né? Mas era justamente porque não existe, na minha opinião, uma religião A, B ou C, certa ou errada, ou nada do tipo. Existe ser cristão de verdade, né? E ser cristão de verdade é praticar na essência, no dia a dia, as palavras. E aí, isso independe das religiões, porque tem religiões que nos ensinam a ser intolerante, tem religiões cristãs que nos ensinam a julgar os outros pela religião, pela roupa, pela opção sexual, porque existem religiões que se denominam cristãs, que não aceitam as opções sexuais da pessoa, entendeu? Por exemplo, e aí por aí vai, né? Então, o ser cristão na sua totalidade, ele acho que não encaixa em nenhuma religião que existe hoje. Se for, né, analisar friamente, né? Por isso que eu friso tanto que não é sobre religião quando Jesus disse, ide e pregar o evangelho. Ele falou, ide e ensinar a palavra, né, de Jesus e coloque em prática. Né? Não adianta de nada, né, a gente ter ali o conhecimento e não praticar. Não adianta a gente ir nas instituições e não praticar, né? Então é isso que a gente faz aqui. E aí, assim, a gente tem que crer, né, gente? Não adianta a gente querer estudar e se esforçar e não acreditar, né? O crer vem da fé, vem de dentro do nosso coração, é um exercício também. Mas antes de continuar a falar sobre crer, vocês viram que legal a oração desse mês? Eu coloquei uma oração do amor próprio, que é para nós mesmos, né? E por quê? Até no encerramento da aula de hoje o assunto é amar a nós mesmos, eu vou trazer. Bom, enquanto eu vou... O gratidão já fiz com vocês, né? Então, já estou escrevendo. Hoje eu vou fazer um art journal enquanto a gente termina de conversar. Vou usar essa página aqui. A questão do crer é muito, 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 muito importante pelo seguinte, gente. Não existe uma forma de evoluir sem acreditar naquilo que a gente está fazendo. Se a gente não acredita, não faz sentido, entendeu? Que nem tem pessoas que não acreditam em Deus, em nada disso, em Jesus, nem nos ensinamentos. Então, o que elas fazem? Tomam vantagem, roubam, mentem, enganam, traem, né? Por quê? Porque elas não têm ali aquela crença de que aquilo ali é errado, de que aquilo ali mancha a nossa alma, digamos assim, né? Então, a primeira coisa que se pode, que é necessário ter para a gente evoluir é crer em Jesus, crer na palavra, né? Crer, mas também não é aquela fé cega, né? Aquela crença totalmente cega, digamos assim, que faz a gente ser louco também não, né? Tem que ter, a gente precisa crer e crer com sabedoria, com inteligência, né? Então eu vou analisar aqui, né? Tô conhecendo aqui a palavra de Jesus. Tô entendendo que eu tenho que colocar em prática. Então eu acredito que isso é verdade, né? Aí vem alguém lá de uma determinada religião cristã e diz para mim que Jesus vai me amar mais se eu não depilar as axilas. Se eu não cortar o cabelo, né? Vocês acham que isso faz sentido do ponto de vista de avaliação racional também? Então, o crer não é uma crença cega, né? Aquela coisa cega que aí não faz nem sentido lógico, entendeu? O crer é aceitar, entender que Deus existe, que Jesus existiu, que
eu tenho que me esforçar em me tornar uma pessoa melhor e para isso eu tenho que pôr em prática o que Jesus veio aqui ensinar, certo? Isso tudo eu tô crendo, né? Mas eu também não vou crer em coisas cegas que vão me dizer assim, se você me der esse dinheiro aqui e tal, você vai pro céu. Não, gente, Deus não compra terreno no céu mesmo, entendeu? Agora, dar o dinheiro para ajudar a instituição religiosa, sim, ótimo, maravilhoso. Mas não acreditar que é com aquele dinheiro que você vai para o céu, né? Então, tem muita coisa que a gente precisa desmistificar, né? E uma delas, então, é essa de que não adianta também ter uma fé cega, né? Ela precisa ser lógica também e racional, eles têm que andar juntos. E quanto mais possível isso tudo andar também junto com a ciência, melhor ainda, né? Ciência, Silmara, isso? O que acontece? Se Deus permitiu que a gente encontrasse curas de doenças, né? Então, a gente tem que usar aquelas curas de doença, né? Usar aquilo para curar, né? Eu não posso me basear num texto antigo para deixar uma pessoa morrer e não fazer uso de uma medicina que o próprio Deus deixou se evoluir, entendeu? Uma medicina ética, correta, né? Então, a gente precisa também começar a perceber que existe muito mais além do que só fé, né? E filosofias, existe também a ciência que anda ali colada com Deus, elas não são separadas. Apesar das pessoas algumas dizerem que é separado, né? Tô aqui mexendo na minha caixinha, ver o que eu ponho aqui agora. Vocês gostaram desse arquivo? Eu achei lindo. Pior é que eu tô sem ideias para o mês de setembro, hein? Vamos ver o que eu faço. Bom, vamos lá. Esse aqui tinha muita borboleta. Uns arquivos bonitos de borboleta. Agora ficou faltando um elemento grande central, né? Que eu já usei nas outras decorações. E não vou imprimir, porque eu sou dessas. Quero usar o que eu tenho aqui. Então, nós vamos fazer uma jogada aqui. Isso aqui é tipo um quadrinho de borboletas. Então, vamos lá. Nós aprendemos o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus chegaram até nós porque os discípulos não pararam, né? Eles mesmo tendo, né, claro, as falhas deles, eles continuaram. E é assim, com o nosso esforço de continuar isso, né, de passar para os nossos filhos, né, ou que, né, quem também faz um trabalho assim de falar a palavra, né, vai passando, a gente vai com o nosso próprio esforço e seguindo, né, e levando cada vez mais a palavra para frente, né. É assim que a humanidade levou o ensinamento de Jesus chegar até nós hoje, né? Tem as Bíblias escritas, mas tem as pessoas, né, que vão falando. Porque tem lugares aí do mundo que não conhecem nem a Bíblia ainda, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que nós todas, não é só eu, porque eu puxo essa nossa explanação, né, essa nossa conversa sobre Bíblia ou sobre versículos, né? Todas nós somos evangelistas também, porque a gente leva na vida da gente, quando a gente vai praticar os ensinamentos evangélicos, né, de Jesus,
a gente leva isso para as outras pessoas. E quando possível, a gente precisa falar, não se amedrontar como aquelas moças, né, que viram o anjo. A gente não precisa ter medo ou vergonha de falar de Jesus, né? Então, às vezes, a gente tem um amigo que está passando por uma dificuldade, não tenha vergonha de falar em algo sobre ser cristão, né? Se for possível, fale. Ah, eu não sei falar não, Sil. Então, tudo bem, né? Mas então viva, quando você vive o evangelho na prática, as pessoas vão ver a diferença. Aquela pessoa espervitada, que nunca deixava ninguém falar, agora está ouvindo. Olha só como isso chama atenção. As pessoas vão perceber que aquela pessoa mudou um pouco, está aprendendo a ser mais tolerante, a ser mais paciente. E isso chama atenção. Ah, mas o que aconteceu? E um dia vai ser dito. Não, ela está estudando Jesus, praticando ser cristão na prática. Ah, o que é isso? Isso não tem a ver com uma religião específica, né? Isso tem a ver com atitude. Porque Jesus, ele está com a gente o tempo todo. Ele não vai voltar fisicamente, como algumas pessoas falam, né? Ele já está aqui. Ele já voltou. Ele está esperando a gente fazer a nossa parte, né? Então, assim, cada dia da nossa vida traz uma nova lição. Cada dia a gente pode, através dos nossos exemplos, do nosso esforço que a gente faz para melhorar, abrir os olhos, né, de outras pessoas também. E quem está conosco, nossos filhos, as pessoas que a gente tem responsabilidade, acabam aproveitando disso também, nem que seja um pouquinho, né? Então, que a gente aproveite cada oportunidade nova que nós temos todos os dias para evoluir, né? Para não deixar passar, sabe? Não escolher dizer assim, não, hoje eu vou fazer esse negócio errado aqui, amanhã eu penso o que eu vou fazer. Não, se você já sabe que é errado, tenta, se esforça o máximo possível para não fazer. Entendeu? Escolha. Eu sei que não é fácil, eu também erro. Mesmo sabendo que vou errar, que tá errado, às vezes eu erro. Eu sei que tá errado fazer aquilo que eu tô fazendo, mas eu vou lá e faço. Agora me pergunta, por quê, como? Não sei explicar, a gente é humano, né? Mas o importante é ter consciência disso e continuar se esforçando. Bom, para encerrar assim esse estudo então de Marcos, eu queria trazer uma reflexão sobre nós, sobre amar a nós mesmos. E engraçado que eu fiz essa aula, né? Anotei no meu caderninho e tal para falar com vocês. E não tinha me tocado que a oração do mês tem a ver com isso. Olha só, acabei de me tocar agora, né? Que a oração do mês tem a ver com isso que eu quero conversar. Que é amar a nós mesmos, amor próprio, né? Porque o que acontece? De um lado, a gente tem aquela vaidade exacerbada, excessiva, daquela pessoa que se acha melhor que os outros, que pisa nos outros porque parece que se ama tanto que pisa nos outros, que se acha no direito de pisar nos outros. Não é isso, né, que eu quero trazer. Mas eu também quero trazer, então eu quero trazer o amor próprio, o gostar de si mesmo, o esforçar-se por si mesma, sem esse lado, né, excessivo da vaidade, tá bom? Eita, que bagunça que eu fiz aqui, gente. Tô sem ideia agora. Ah, vou botar a borboleta solta. Assim.
continuando. Quando a gente fala em amor próprio, em se amar, ele tem que vir antes do que o resto. Por quê? Não tem como você amar o próximo se você não ama a si mesmo. Até dá, tipo, na prática, eu me negligencio, não cuido de mim direito, né? E vou lá na instituição religiosa e faço trabalho voluntário para ajudar os outros. Até acontece, né? Acontece por aí, né? Porém, isso não é verdadeiramente amar em sua totalidade, porque não tem como você amar o outro e não amar a si mesmo. Então, primeiro, sim, a gente tinha que cuidar da nossa saúde. Primeiro, sim, a gente tem que se alimentar corretamente, fazer exercícios, para depois, então, né, a gente usar essa saúde que teremos, né, para ajudar os outros. Ah, mas Sil, é muito corrida, é muito difícil, eu não tenho tempo. Isso aqui é da gratidão, cadê o outro? Oração, aqui que é o Verse Journal. Vou fazer uma paginazinha aqui, faz tempo que eu não faço o Verse Journal, né? Por causa da viagem, acabei só... Ah, não vou tirar não, deixa aqui. Então, assim, vamos começar, né, a olhar para nós com carinho, com respeito, nos perdoar também, que a gente erra, né? Todos nós erramos, gente. Aí quando a gente erra, a gente fica bravo com a gente mesmo, né? Principalmente quando a gente sabe que errou, né? Mas daí tem que se perdoar e seguir adiante. Se a gente tem que perdoar o outro, a gente precisa nos perdoar também, né? E esse amor próprio, gente, não é só, sei lá, de beleza física, de saúde. Ele é um bem mais amplo, né? O que eu tô querendo dizer para vocês? Vocês precisam, a gente precisa, vocês não, nós, né? Eu também. A gente precisa, então, se possível, né? Se arrumar um pouquinho, né? Tipo, se veste para se sentir melhor, passa um batonzinho, né? Essas coisas de vaidade, de beleza, né? Não tem problema algum a gente fazer, nos arrumarmos, entende? Não tem problema algum a gente se maquiar, passar um perfume, passar um creme no corpo. Aqui onde eu moro é muito seco. O certo era passar creme no corpo direto. E eu, Silmara, tenho dificuldade de passar creme no corpo. Não gosto, acho peguento, grudento. Aí eu tenho bastante dificuldade de fazer isso. Mas isso não quer dizer que eu não vá fazer. Eu preciso fazer um esforço por mim mesma, né? Pra que eu não fique com doença de pele. Eu preciso cuidar do corpo, eu preciso comer direito. Ah, não gosto de comer isso, não gosto de comer aquilo, tal. Tudo bem, mas alimente-se, né, de forma correta, nos horários corretos e o mais saudável possível que você consiga. Respeite, né, o seu corpo, a sua saúde. Então, vai muito além da vaidade de se arrumar, de botar uma roupa, fazer uma unha, que eu sei que eu tenho que fazer também. Vai muito além também de cuidar da saúde, de ir no médico, de escutar o seu próprio corpo, ver se está doendo alguma coisa, fazer algo, não ficar deixando só para depois, né? Escutar a sua mente também, porque muitas vezes a gente não quer aceitar, mas a gente está ali com os nossos problemas psicológicos também.
né? Eu tenho também. Eu sei que não é fácil. Andei passando por um processo de psicologia, digamos assim. Ainda estou nele, muito difícil de me conhecer realmente, né? E aí que entra o que eu quero dizer, que o amar a si mesmo é muito maior do que vaidade, beleza, saúde mental, alimentação. Existe uma coisa que a gente sempre deixa pra lá. A maioria de nós, a maioria das pessoas, né? Sempre deixa pra lá. Que é a verdadeiramente evoluir, prestar atenção dentro de si, né? Então eu tô passando, eu, Silmara, por um processo difícil de psicológico, né? Que nem eu falei. É um processo difícil. Pra mim, tá sendo. Por quê? Porque eu tô vendo que eu sou humana. O resumo da ópera seria esse. Eu tô vendo que eu erro. Eu tô vendo que eu não sou perfeita. Eu tava me achando, né, um pouquinho correta, né? Tipo, tô conseguindo praticar a palavra de Jesus. Tô conseguindo, né? Porque assim, não adianta só eu falar para vocês e não fazer, né? Então, o esforço que eu tenho de tentar praticar tudo que a gente fala, tudo que eu falo, é muito grande e há muitos anos. Eu já faço isso há mais de 15 anos. Então, esse esforço existe em mim há muito tempo. E esses tempos atrás eu tava achando que eu tava conseguindo, né? Tipo assim, que bom que eu tô conseguindo julgar menos. Eu tô conseguindo calar e escutar as pessoas. Eu tô conseguindo falar só coisas boas, e se eu não tiver nada bom para falar, não falo, né? Olha que legal, né? Parabéns para mim. E aí vem um processo psicológico, onde você vai estudar dentro de si e vai estudar aquilo que o meu psicólogo chama de coisas escondidas na gaveta. Então, tem coisas na vida da gente que a gente simplesmente parou de pensar, né? Não quero pensar nesse problema aqui, não. Aí a gente pega e enfia ele dentro da gaveta. É que nem a minha gaveta da bagunça. Vou pegar essa tesoura, vou pôr ali na gaveta. Aqui ela tá bagunçando ali e ninguém vai ver. Mas ela continua ali dentro da gaveta, ela não sumiu dali, né? E isso, gente, nós todas fazemos. Então, quando a gente vai abrir a gavetinha e ver o porquê que a gente tá deixando coisa escondida lá, a gente percebe que a gente é humano, que a gente erra mais do que imagina. E é um processo difícil, mas com esse processo, a gente melhora de verdade, né? Melhora também lá de dentro, não é uma coisa só externa. Então, por isso que o amar a nós mesmos, o evoluir realmente de dentro para fora, vai muito além do que a gente já conversou aqui. Ele precisa, com o tempo, englobar as coisas escondidas na gaveta, né? E coisas que a gente quis esquecer do nosso passado, da nossa família, ou de erros nossos mesmos, né? Aqui vou escrever o versículo depois com a caneta marrom. Isso aqui. Depois eu mostro para vocês uma foto. Então eu queria propor para vocês, né? Pra gente pensar sobre isso. Começar a entender o porquê. Por que que eu guardei isso na gaveta? Por que que eu não quero pensar nisso? Dói, né? Mas por que que dói? Vamos tratar o porquê, né? Nem que seja numa psicóloga, mas se não tiverem, não quiserem, que seja pensando mesmo no dia a dia. Por que que eu quero não pensar nisso aqui? Minha mãe, eu tenho um problema com a minha mãe, eu não quero ficar pensando nisso, então deixa lá na gaveta escondida, tá? Mas por quê? Não é melhor a gente entender o porquê e
com isso a gente sofre menos, a gente melhora realmente. Mas assim, é difícil, né, gente? Não é fácil, não. Então, vamos lá. Essa folhinha, eu até vou furar ela agora enquanto converso com vocês. Era para eu ter impresso faz tempo. Eu sempre falo dela, mas nunca trazia, né? E aí, então, agora eu consegui finalmente tomar vergonha na minha cara e imprimir. Por que eu acho ela importante? Porque ela sempre vai lembrar a gente que está estudando aqui no projeto dos 3 tipos de assuntos, né? Do que a gente classifica como história, entre aspas, e o que é ensinamento do Cristo, né? E aí aqui embaixo tem então a tabelinha que é usada como base aqui para o nosso estudo, né? A gente está pegando uma ordem cronológica, digamos assim, da história, tá? Não de quem escreveu em si, mas da história contada, né? A partir do Novo Testamento. Então, por isso que a gente começou com Mateus, Marcos e agora a gente vai para Lucas. Não sei se vocês se recordam, mas Marcos, que a gente acabou hoje, ele conheceu Jesus ainda criança, né? Ele foi discípulo do Pedro, que era um dos 12 apóstolos, né? Não sei se vocês sabem que o Pedro que fundou a Igreja Católica, né? O Pedro batizou o Marcos, né? E o Marcos passou a ser discípulo dele. E então, vivendo com ele, escreveu o Evangelho, o segundo Evangelho, no caso, que seria esse de Marcos, né? Ele escreveu com base no que Pedro contava, né? Já Lucas não conheceu Jesus, nem criança, entendeu? Ele veio depois. Ele foi discípulo do Paulo. Sabe o Paulo, aquele que estava perseguindo Jesus e depois escolheu... depois que Jesus falou com ele, decidiu não mais persegui-lo, né? E aí, então, o Lucas, ele era médico, parece que ele fazia também alguma coisa de arte, pintura, uma coisa assim. E ele conheceu a palavra através do Paulo, né? E virou discípulo de Paulo. Daí ele escreveu esse terceiro evangelho, que é muito parecido com o de Mateus e com o de Marcos, mas por que Lucas escreveu de novo, ou também, né? Porque ele escreveu na época em grego, que o Paulo ele queria pregar para os gregos, né? E como o Lucas era médico e tinha conhecimento, ele era muito culto, né? Então ele escreveu o terceiro evangelho em grego. Mas assim, o evangelho de Lucas tem histórias exclusivas, né? Tem outras histórias que Marcos e Mateus não trouxeram, tem detalhes, mas basicamente é a história da vida do Cristo, né? E a gente vai acabar repassando, né? Muita coisa que a gente já leu, mas a gente vai fazer aquele combinado. O que a gente já leu, fazemos um repasse rapidinho e seguimos, né? Por isso que a gente acabou demorando mais para fazer Mateus, por causa da leitura difícil, né? Da linguagem que ele usava e também por causa do tamanho, né? Que era grande e era a primeira vez que a gente estava abordando. Marcos, além de escrever mais sucinto, mais diretamente, ainda escreveu menos, né? E a gente já tinha visto vários assuntos. Lucas, então, vai trazer algumas histórias novas, algumas parábolas que a gente não viu ainda, né? Mas que também vai ser um pouco mais até rápido da gente passar, entre aspas, né? E quem escreveu também o outro evangelho que chama Atos dos Apóstolos, aqui, ó, ele foi o Lucas também, que daí depois ele ia contando, então, o que os apóstolos faziam na sequência, né? E pelo que eu estudei, o Lucas, como não conta da história da morte de Paulo, né? É bem provável que ele escreveu esses 2 evangelhos antes de Paulo chegar a falecer, né? Mas isso é só para a gente entender mais ou menos a cronologia. Eu vou mandar novamente essa imagem lá no grupo, tá? Se vocês quiserem imprimir. Eu acho que vale muito a pena, porque isso vai sempre estar
no meio das nossas discussões. Várias vezes eu vou dizer, gente, isso aqui era um ato comum da vida. É um milagre, uma profecia, é mais histórico, né, do que ensinamentos morais que a gente traga para a nossa vida. Geralmente eu falo isso e vocês podem consultar aqui para verificar, né, que essa questão. E hoje, eu nunca fiz, né, mas hoje, para a gente encerrar nossa aula, eu quero que a gente leia a oração do amor próprio. Lembrando para vocês, faz parte do projeto, escrever uma gratidão por dia. Até queria ver como é que vocês estão com isso. Não sei se todas já tinham esse objetivo, se já faziam. Eu já fazia antes do projeto, né? Mas eu quero saber se vocês estão escrevendo a gratidão de vocês, estão parando para pensar sobre isso. A proposta de uma oração diferente todo mês aqui é justamente para a gente sair daquele automático sempre de um Pai Nosso da vida ou alguma outra oração das nossas instituições e pensar em coisas diferentes, porque quando a gente fala o Pai Nosso, muitas vezes ele é tão decorado que a gente não pensa muito. Até nós que aqui estamos, né? Até eu. Então, por isso a proposta de uma oração diária, né? Eu não consigo ler ela todo dia também, mas eu me esforço para isso, né? Tenho falhado aí uns 2, 3 dias na semana. Espero que vocês estejam conseguindo, né? Vamos ler então juntas? Oração do amor próprio. Que eu saiba primeiro me encontrar antes de me doar. Que eu possa respeitar os meus próprios limites e aprender a dizer não quando essa é a minha real vontade e direção. Nos erros que cometo, que eu possa me olhar com todo amor e compaixão, pois sei que faço e dou o meu melhor, que eu aprecie a autogratidão. Em cada alegria, celebro a grandeza de ser quem sou, sem querer ser uma imagem que pintaram de mim. Esse tempo acabou. Com carinho eu me cuido e me amparo a cada passo e a cada queda. Sei que minha força se refaz no meu tempo, e nele meu coração celebra. Que eu não me critique ou me culpe, drenando assim minha própria energia. Que eu saiba respeitar o meu tempo de florescer a cada dor. Que eu possa também me permitir a alegria. Que antes de eu cuidar do outro, eu olhe para a minha vida. Regue o meu jardim para que a doação não me deixe um buraco e eu me sinta depois dolorida. Que eu não abandone a mim mesma, esperando que alguém venha me salvar. Ao invés disso, que eu saiba me olhar com amor e me curar. Ai, gente, eu achei muito lindo. Espero que vocês tenham gostado também. Deus abençoe imensamente a semana de vocês. Muita luz, muito amor, muito carinho, tá bom? Eu já divulguei o cronograma, só lembrando que o nosso encontro de agosto, presencial, online, é dia 27 de agosto, às 19 horas. E tem outros, né? Outros compromissos aí durante o mês, se vocês quiserem participar, que é dos sorteios e outras coisas. Porém, o nosso compromisso, assim, que tem que ter um esforço maior para não faltar, é dia 27 de agosto, às 19 horas, o nosso encontro presencial. Beijo, meus amores, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.